Bom pessoal, meu nome é Rodrigo. Através de várias videoaulas, estarei explicando o funcionamento de alguns componentes eletrônicos muito utilizados aí na eletrônica em geral. Bom, o componente que eu vou explicar hoje, componente que foi o principal responsável pela evolução da eletrônica na década de 1960, que são utilizados principalmente como amplificadores e interruptores de sinais elétricos. Bom, quem já tem conhecimento de eletrônica já deve saber que o componente é o transistor. No caso eu optei por um transistor NPN, pessoal, um transistor de tipo 41, um transistor de potência que suporta aí uma corrente maior. Bom, aqui eu tenho um circuito muito simples, pessoal, em que eu explicarei o transistor como um amplificador e como interruptor de sinal elétrico. Bom, esse circuito aqui, eu tenho uma fonte de 12 volts, no caso a minha fonte de 12 volts, eu tenho meu terminal de referência, meu ponto de referência para que eu tenha diferença de potencial. Eu tenho este amperímetro que irá medir a corrente de coletor, ou seja, irá medir a corrente da minha lâmpada. Eu tenho este botão que irá cortar ou não a corrente de base do transistor. Eu tenho em série com este botão esse resistor variável, esse elemento variável linear aqui no caso. Eu tenho em série com esse resistor variável este amperímetro, este outro amperímetro que irá medir a corrente de base. E eu tenho conectado a este amperímetro, esse resistor de base, no caso. E finalmente conectado ao terminal de base, o resistor está conectado ao terminal de base do meu transistor. Bom, mas como fazer, pessoal, para que eu tenha uma corrente de base necessária, para que eu tenha uma corrente de coletor necessária, para que minha lâmpada dissipe a potência total dela, levando assim, em consideração o parâmetro beta do transistor e tudo mais. Bom, para isso eu propus um problema aqui, bem fácil, para que fique aí mais fácil o entendimento. Bom, suponhando que você queira ligar uma lâmpada de 4,8 watts em 12 volts, com o parâmetro beta do transistor igual a 40. Bom, eu tenho uma lâmpada que tem uma potência de 4,8 watts e funciona em 12 volts. Bom, e o parâmetro beta do transistor é igual a 40. Mas o que é esse parâmetro beta do transistor? Eu vou explicar, é muito simples. Bom, suponhamos que a gente tem um circuito em que no coletor eu tenho uma corrente de 40 mA. Ou seja, está circulando pela minha carga uma corrente de 40 mA. Essa corrente de 40 mA dividido pelo parâmetro beta, dividido por 40, 1 mA na base. Muito fácil. 1 mA na base vezes o 40, vezes o parâmetro beta, 40 mA na saída. Muito simples aí o parâmetro beta. Bom, mas qual que é a primeira coisa, pessoal, que eu tenho que pensar num circuito desse? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar em calcular a corrente da minha carga, ou seja, a corrente da minha lâmpada. Bom, o problema aqui nos deu a potência elétrica da lâmpada, pessoal, e também a tensão em que ela trabalha, que ela funciona. Bom, então pela lei de Ohm a gente consegue calcular a corrente de coletor, ou seja, a corrente da nossa carga, pessoal? Então, corrente de coletor é igual a potência dividido por tensão. Corrente de coletor vai ser igual a 4,8 watts, ou seja, a potência da minha lâmpada é de 4,8 watts, dividido por 12, que a minha lâmpada funciona em 12 volts. Então, a corrente de coletor é igual a 0,4 amperes. Ou para ficar aí mais fácil a leitura, a corrente de coletor vai ser igual a 400 miliamperes. Então, pessoal, necessitamos no coletor, ou seja, necessitamos no coletor de uma corrente de 400 miliamperes, para que a minha lâmpada dissipe a potência total dela, para que ela dissipe os 4,8 watts. Então, pessoal, 400 mA no coletor, dividido pelo parâmetro beta, dividido por 40, 10 mA na base. Ou seja, 10 mA na base vezes o beta, vezes o 40, 400 mA no coletor. Então, vamos fazer aqui. A gente quer calcular então a corrente de base, pessoal? Corrente de base é igual a corrente de coletor dividido pelo parâmetro beta do transistor.
Ou seja, corrente de base é igual a corrente de coletor, que já foi calculada acima, que é a corrente da minha carga. Corrente de coletor é igual a 0,4 amperes, dividido por 40. Então, a corrente de base, pessoal, vai ser igual a 0,01 ampere. Ou, para ficar aí mais fácil a leitura, a corrente de base vai ser igual a 10 miliamperes. Então, pessoal, voltando aqui, calculamos inicialmente, pessoal, a corrente de coletor, ou seja, corrente necessária para que a minha lâmpada dissipe a potência total dela, que é de 4,8 watts. Ou seja, calculamos aqui a lâmpada tem 4,8 watts de potência e funciona em 12 volts. Ou seja, a corrente necessária para que ela dissipe os 4,8 watts é uma corrente de 400 miliamperes. E esses 400 miliamperes do coletor, pessoal, dividido pelo parâmetro beta, que é 40, eu necessito de uma corrente de base de 10 miliamperes. Ou seja, 400 miliamperes dividido por 40, né? 0,4 ampere dividido por 40 é igual a 10 miliamperes na base. Necessitamos de 10 miliamperes na base.